Fala pessoal, mais um Homecast aqui rolando. Olha, e o convidado, vocês não estão errados, o Homecast é o mesmo quadro de sempre, falando sobre mercado financeiro. Quando apresentar o cara, vocês vão olhar e falar, pô, mas mudou a pauta? Não mudou. É um grande artista, é um cara que é conhecido aí, mas assim, por todo mundo, por conta da história dele no cinema, na televisão, mas é um cara que fez uma transição de carreira espetacular, super bem sucedida e reconhecida para o mercado financeiro, atuando como trader. Querido Márcio Killing, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela tua presença no Obra aqui pra gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. E o prazer é meu, porque falar sobre educação financeira, sobre trade, sobre investimento, é uma coisa que me fascina, então é um maior prazer estar aqui. Muito legal. Eu sempre falo com minha mãe, né, quando eu tô vindo pra cá, e eu falei, mãe, né, que hoje quem que eu ia conversar, e ela é muito fã do Zezé de Camargo Luciano, porque acho que boa parte das senhoras ali, você fala mal do filho, mas não fala mal do Zezé de Camargo Luciano, do Leonardo, do Chororó. E aí eu falei com ela, sério, foi sério, vou te mandar a foto lá depois. Porque pra minha mãe, assim, ela acha que aqui só vai vir gente que trabalha em banco, que é o cara que nasceu, que tá no nosso universo. Então, até depois eu vou tirar mandar uma foto pra mandar pra ela. E, Marcelo, é o seguinte, cara, primeiro, eu queria que você contasse um pouco da tua história no mundo artístico. Então, você que teve ali participação em Dois Filhos de Francisco, você foi um rosto ali, protagonista no filme, você tem uma história muito bacana na cena artística e depois fez a transição para o mercado financeiro. Conta um pouco da tua história artística, para quem ainda não conhece, porque é difícil alguém não conhecer, e o que te motivou, cara, a em algum momento olhar para esse turbilhão que é o mercado financeiro, ainda mais como trader. Cara, é interessante porque, assim, eu sou gaúcho, fui pro Rio de Janeiro com 18 anos para trabalhar como ator. Novíssimo. Novíssimo. E logo em seguida, depois de 2 anos, eu acho, morando lá, eu peguei um papel de destaque que me projetou nacionalmente, que foi na Malhação, Perereca da Malhação, que inclusive são 2 personagens que as pessoas lembram até hoje, ou o Perereca da Malhação ou o Zezé de Camargo no Dois Filhos de Francisco. E daí, depois do Perereca, fiz 2 novelas na Globo, fiz o filme do Dois Filhos, vim para São Paulo, fiz uma novela no SBT, fui protagonista da novela, Os Ricos Também Choram. Os ricos também choram, já tem uma ligação com dinheiro aí. Muita ligação. Muita, Nessa janela que tá falando agora, tem gente chorando no mercado financeiro, né? É verdade, muito. Daqui a pouco a gente entra no contexto. Muito, é verdade. E aí, voltando pro Rio de Janeiro, fui contratado da Record durante 8 anos. Então, ali você ganhou muita identidade com a Record, né? Sim, Foram anos que você não somente esteve lá, mas você apareceu muito também em protagonismo. Eu fiz algumas novelas, mas como o mercado ele é dinâmico, né? E essa época a Record eles estavam contratando muita gente da Globo e inflacionando o mercado. Então eu já fui para a Record bem valorizado, ganhando um bom salário. E aí chegou um determinado momento lá que eles falaram assim, cara, vamos deixar o Márcio um pouco na geladeira, porque aí a gente paga menos 40% para ele. E aí esses 40% eles poderiam contratar um ator mais novo, né? E pagariam menos por esse ator. Então, querendo ou não, era um custo alto para casa. E aí, em 2014, cara, eu comecei a ver notícias na imprensa do mercado artístico que a Globo estava atrás de galãs com o meu perfil. Né? E aí eu falei, cara, vou tentar ir para a Globo, vou dar um basta aqui nesse contrato, até porque naquela época a Record não era tão vista, né? Não era as produções não eram só como são hoje, de bíblicas, né? E aí resolvemos segurar a nossa renovação e eu fui para a Globo. Aí eu fiz 2 novelas na Globo, só que em 2014, até a minha transição, digamos assim, eu não digo que é uma transição porque eu consigo conciliar as 2 carreiras tranquilamente. E achei legal que você tratou até em bastidores que hoje a arte para você, ela acaba sendo mais leve, porque ela deixa de ser para você ali o ganha-pão. Sim. E por mais que você, obviamente, seja muito bem remunerado pela tua história, mas hoje você tem ela como uma... É um plano B. Um plano B. É um hobby, né?
Curioso isso. Cara, a carreira do ator, do artista, né? As pessoas acham, nossa, apareceu na televisão, tá rico. E não é assim, gente. Obviamente, quando a gente está trabalhando, a gente tem um bom salário ali. Mas isso nesses 8 anos, ok, tive esse bom salário, mas depois que você não tem um contrato de longo prazo, você faz uma novela, fica 1 ano parado, 2 anos parado. Muito pelo job mesmo que você faz ali no temporário, né? Nós somos autônomos, né? Então, imagina, a gente só ganha dinheiro quando está trabalhando. Quando não está trabalhando, não tem dinheiro. Então, para administrar isso, né, não é fácil, porque uma época a gente está com bastante dinheiro, na outra época estamos sem dinheiro. E a gente tem uma questão cultural aqui no Brasil, a questão, vou puxar a sardinha para o lado de vocês aqui, da educação financeira. Ninguém tem. Né? Talvez seja um dos maiores problemas crônicos da nossa... É a maior dor porque hoje do brasileiro. Os casais terminam por quê? Por conta de dinheiro. Famílias entram em atrito por conta de dinheiro. Perfeito. Pessoas destroem felicidade, sonhos por conta do dinheiro. Perfeito. E depois dizem que dinheiro não traz felicidade. Isso, para mim, é uma desculpa para quem não tem, e aí fica nesse comodismo, dinheiro não traz felicidade. Traz felicidade, sim, sabendo usar ele da melhor maneira possível. Você viver pelo dinheiro, de fato, não é saudável. É isso. Agora, quais são as coisas que te fazem feliz no dia a dia? Comer bem, morar bem, e tudo depende de dinheiro. E tá com as contas em dia, né, cara? Dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, quem é que não quer isso? Essa ideia até, que você colocou muito bem, parte muito disso, que a pessoa não tem educação financeira e ela ataca quem promove isso como se ter dinheiro fosse somente para quem já nasceu com dinheiro. E, a gente conhece muita gente aqui que... Vou dar um exemplo aqui do Primo Pobre, do Eduardo Feliberg, que faz um trabalho muito legal, que ele fala com um cara que é pobre, e ele fala, pra você um dia sair dessa situação, você vai ter que vencer várias microetapas. Ninguém vai sair da noite pro dia da pobreza para a riqueza, exceto ali pouquíssimas situações do atleta, de alguém que é uma minoria absoluta. 2%, então, né? Aí você vê ali, a maioria das pessoas, elas sofrem. O dinheiro, ele é um... Ainda mais agora com o negócio das bets também, né? Mas a gente vê uma pandemia, uma epidemia, né? Uma pá de cal em cima do pouco que já tinha de educação. E outra coisa que o brasileiro tem de cultural que infelizmente não é bacana, é essa questão de trabalho e emprego, né? O pessoal não quer trabalhar, o pessoal quer emprego. O pessoal quer dinheiro fácil, né? Então, a gente vai em busca desse dinheiro fácil e como ganhar. E não existe almoço grátis, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, né? Tem gente que trabalha, tem trabalhos que são mais sacrificantes que outros, mas temos que trabalhar, né? Então, essa minha trajetória artística foi de altos e baixos em relação à entrada de dinheiro. E eu nunca tinha pensado, como eu não tinha educação financeira, eu nunca tinha pensado em investir. A única coisa que a gente tem como investimento desde criança, desde que a gente se lembra de gente, é ter a sua casa própria, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho minha casa própria, porque eu achava que esse era o único investimento, né, que a gente poderia fazer. E essa realidade, ela se aplica à maioria dos artistas? Como que você analisa a maioria hoje? Dos artistas. Assim, porque até eu vi no dia que você confirmou com a Grace, que ela manda a pauta, eu gosto sempre de entrar na vida do convidado. E eu vi, cara, eu confesso que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia tão a fundo, né? O Retiro dos Artistas, que ali tem meio que um fundo ali para apoiar quem... E assim, repito, eu não tenho... eu tenho noção hoje de que quanto ganha atletas, atores, artistas geral, profissionais de finanças, porque a gente convive com muita gente legal. Mas eu não tenho, assim, uma amplitude para falar, a média de um ator, uma atriz ali de pequeno porte, eu não tenho essa ideia. Mas me deixa curioso pessoas que são mega conhecidas, que ficaram 20, 30 anos ali em grande exposição na mídia, fazendo novelas ultra renomadas, que hoje precisam ali de um apoio financeiro por não terem nada. Falei, cara, será que é tão escasso realmente? Será que são tão mal pagos ou realmente há uma despreocupação, talvez achando que aquilo ali nunca vai... É isso. A gente acha que vai ser para sempre, né? E aí não tem preocupação em investir, não tem preocupação em poupar.
acha que aquilo vai ser para sempre e vive a vida doidado, né? Obviamente tem artistas aí que são melhores, mais remunerados do que outros, mas independente de quanto é que um ganha, quanto é que outro ganha, a gente precisa ter um planejamento financeiro, a gente precisa investir, a gente precisa economizar, né? Porque aquela velha máxima, você não é você que tem que trabalhar pelo dinheiro, é o dinheiro que tem que trabalhar para você. Então, essa minha jornada no mercado artístico foi nessa gangorra, né? Eu, graças a Deus, eu não sobrevivi durante muito tempo com o dinheiro do mercado artístico. E aí chegou em 2014, quando eu rompi o contrato, até 2019, 20, quando eu conheci o mercado financeiro, e aí veio a pandemia. Você conheceu o mercado antes da pandemia? Não, no meio da pandemia. Ah, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Caraca. Só que de 2014, quando eu rompi o meu contrato, eu sempre encontrava os meus amigos, né, artistas, e nas mesmas situações que eu, e a gente falava, cara, precisamos fazer algo paralelo, né? Ainda não conhecia o Warren Buffett, né? Que ele falou, se você só tiver uma fonte de renda, você está condenado a quebrar. Uhum. Eu queria ter conhecido esse bom velhinho quando eu tinha 20 anos. Fui ler o livro Pai Rico, Pai Pobre com 40 anos. Todo mundo deveria ler. Queria ter lido com 20 anos. O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas, enfim, a gente se apega... Fez uma lição de casa muito bem feita, né? Sim, você fez uma base muito... inclusive, eu tô vendo ali um livro de Manual do Investidor Leigo, eu já vou... já vou aproveitar. Opa! Fábio, já vou te entregar. Olha aí. O Fábio vai também. Boa. Mas isso aqui já obrigado, teu, obrigado. Porque volta novamente o que a gente está falando. O investidor, educador financeiro, nunca pode dispensar qualquer tipo de nova fonte de conhecimento, né? Claro. Então, assim, vai somar bastante. É uma obra bem legal. Quem não chora não mama. Aí, obrigado. É isso aí. Tem mais mimo te esperando lá. Valeu. Tá. E aí eu sempre conversava com os meus amigos. Cara, a gente precisa ganhar dinheiro de uma outra maneira. E não só depender da carreira artística. Eles também tinham essa visão? Ou você provocava? Não, eles também tinham. Mas assim, para um cara que veio do Sul, que só sabia atuar, né? E não só eu, como a grande maioria, vai fazer o quê? Né? Vai dar aula de teatro. Dá dinheiro? Não. Vai ter uma outra fontezinha de renda ali que vai ficar pingando. E aí, cara, a gente tem o nosso futebol dos artistas lá, Legal. Que mescla, né, a garotada com os mais velhos, os mais experientes, e a gente ouvindo os experientes falando, eu nunca tive contrato por obra. Quer dizer, eu só tive contrato por obra, eu nunca tive contrato longo. Então, e pessoas assim que tu fala, não é possível. Cara, anos de televisão. E aí, eu não vou citar o nome deles, até porque é indelicado. E aí, hoje, os caras comendo pão que o diabo amassou. Tipo, correndo atrás de... Paga a conta de água e luz. É isso. E aí, eu olhava aquilo, ouvia os caras falando, eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Não é pra mim. Eu não quero chegar com 50, 60 anos. Tendo que correr atrás do... E aí, só pra uma vírgula, nessa época que você começou... Você já parou algum momento, talvez você até vai trazer sobre isso, a gente já fala muito sobre a sua jornada empreendedora, mas você já parou algum momento para cogitar, fazer um trabalho ali de consultoria focada em artistas? Não. Nunca parou para pensar? Não, isso agora, você diz? Ou naquela época? Até hoje Não, mesmo. óbvio. Óbvio. Porque assim, o que eu fico vendo? Hoje, que vão te dar muito mais ouvido, porque você vive esse mundo. E essa tua fala aqui é uma fala muito inteligente, né? De que você falou, eu já pensei também que nunca fosse parar de... Só que você não esperou parar de pingar para correr atrás de outras coisas. Tem gente que vai esperar parar de pingar e aí a pessoa fica... Sim. Ela entra numa depressão, porque ela deixa de ter condição de pagar contas básicas, né? E o Andrigo, você conhece o Andrigo que jogou no Internacional? Óbvio. O Andrigo é um cara... Eu sou colorado. Então eu conheço o Andrigo. O Andrigo, cara. Era uma jovem promessa, foi pro Barcelona. Eu falei com o Andrigo hoje, cara. Ele fala sobre mercado. E pegou um nicho de atletas, porque assim como você trouxe, Márcio, ele traz assim que o atleta também tem aquele sentimento. E tem aquela coisa, um atleta, ele tem uma carreira de 15, 18 anos, 20 anos, de repente ali, em alto nível, uns 8, 10 anos. Alguns gênios, que é a minoria, você vai ter mais.
Só que esse cara, ele acha que vai ser sempre ali um contrato na régua do que ele teve o melhor contrato Claro. dele. E aí, esse cara pode ter uma lesão, esse cara pode ter... O Andrigo falou que pra ele acendeu o alerta quando ele teve jovem uma lesão de joelho. Ele falou, cara, isso aqui, minha carreira pode não durar o quanto que eu espero. Sim. Deixa eu fazer meu ganha-pão. E é um cara que, assim, é extremamente inteligente. E até quando a Grace, que é a nossa Relações Públicas, falou que você vinha, eu falei, cara, adoro ver pessoas assim que são inteligentes como você, que elas entenderam que a vida, ela não pode, assim como o nosso bom velhinho fala, você não pode ter uma única fonte de renda. Sim. E principalmente você se reinventar para ganhar teu dinheiro de um lugar que você nunca imaginaria até 6, 7 anos atrás. Perfeito. Isso é perfeito, é muito legal. E aí, Ronaldo, a gente ficava nessa... Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, Aí, o que eu fiz? Eu escrevi uma peça, Até que a Internet Nos Separe, convidei uma atriz, aí viajei pelo Brasil, mas não dava dinheiro como eu achava que poderia dar, por conta do mercado estar mudando. Hoje o teatro ficou mais escasso, as pessoas preferem ver um stand-up comedy. E aí eu vi, cara, que eu precisava algo fora o mercado artístico. Só que o quê, né? Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, fiz categoria de base no Inter e no Grêmio. Que legal. Então, até então... Com o horário fazer base no Grêmio deve ter sido complicado, né? Foi. Mas é profissional, né, cara? Então, pagou, a gente tá jogando. Mas aí a carreira artística entrou no meio e eu tive que optar para a área artística. Mas por que eu falei isso? Porque eu sou um cara apaixonado por futebol e eu falei assim, cara, comecei a ter contatos, né? Porque uma coisa que o mercado artístico te dá é bom network. Hoje, por conta, né, da minha visibilidade, do que eu fiz, eu consigo entrar em qualquer lugar. Né? Eu sou bem recebido, porque as pessoas, de uma certa forma, têm uma admiração por mim, enfim. E aí eu falei, cara, vou ser empresário de jogador de futebol, vou montar uma marca de roupa, que eu gosto também, de moda, vou montar uma franquia. E eu estava nessa busca incansavelmente para fazer algo paralelo. E um pouco antes da pandemia chegar, eu falei, cara, vou pegar um empréstimo, vou abrir uma loja. Do que não sei. Vou abrir uma franquia. Comecei a correr atrás de papelada, de pegar dinheiro, ver a pandemia. Falei, cara, graças a Deus eu não peguei dinheiro. Ainda bem que veio... Muita gente que empreendeu ali, quebrou feíssimo, né? Tudo fechado. Se você abrisse uma loja de shopping, o shopping não estava ligando para o que está acontecendo. Você tinha que pagar ali tudo como se estivesse aberto, sem uma receita. Exato. E aí o mundo parou, né? O mercado artístico não foi diferente. E eu falei, tá, e agora? Como é que eu vou ter uma fonte de renda? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Né? E, cara... Na internet, a gente não saiu da internet nessa época. Eu digo assim, eu sei que a pandemia foi uma coisa terrível para a humanidade, né? Muitas pessoas se foram, muitos entes queridos, eu perdi também entes queridos, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque se não tivesse acontecido isso, eu não teria chegado no mercado financeiro. E eu acredito que quem passou pela pandemia da mesma forma que entrou e saiu da mesma forma, não entendeu o que foi a pandemia, né? Pode ser que não descobriu algo paralelo, mas como ser humano, né? A pessoa mudar, de certa forma, o olhar para a vida, né? A gente foi exposto a uma realidade que ninguém imaginava. Exato. Assim, você também deve ter se deparado com isso, pessoas que, cara, em 10 dias você via uma pessoa saudável e você estava enterrando ela, cara. Assim, a coisa é inimaginável. E quando você colocou agora de ter sido positivo, isso daí, pessoal, muito sábio da tua parte, porque nós tivemos uma chance única, talvez, de nos reinventarmos. Porque todo mundo ficou ali trancafiado, então o celular passou a ser nossa janela do mundo. Sim. De certa forma, a Unibanco também, ela
cresceu muito nesse período, porque todo mundo foi Online. estudar. Hoje a gente bateu quase 300 mil alunos, teve muita participação desse período, que foi um período, mas que mais que um período, ele deixou ali uma nova forma das pessoas viverem. Então, eu vejo que hoje as pessoas elas estão muito mais, enfim, abertas à educação. O digital ele se confirmou como Sim. Antes tinham pessoas que tinham algum preconceito, Uhum. estudar online. E a pandemia forçou elas a estudar online. Perfeito. E você usou isso para você Sim. criar uma nova carreira. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, quando a loja que você desistiu porque veio a pandemia, você já seguia alguém no mercado financeiro? Tinha alguém próximo a você que... Nada, cara. Nada? Nada. Que curioso. E é uma coisa interessante porque eu olhava o mercado financeiro, né, a bolsa presencial ao vivo e via aqueles caras gritando, lá, falava, cara, eu nunca vou trabalhar num negócio desse, nessa gritaria aí. Tô fora, né? Mercado financeiro, todo mundo de gravatinha. Não, tá maluco, eu não quero ficar de terno e gravata, de sapato, andando pra lá e pra cá. E aí, cara, veio a pandemia e né, a gente na internet, e aí acaba que eu comecei, eu sou um jogador de pôquer, eu gosto de jogar pôquer, comecei a tirar um dinheirinho jogando pôquer online, e aí conheci outras pessoas, dessas pessoas eles estavam fazendo aposta esportiva, trade esportivo. Foi uma época, veio muito forte por um período, depois deu uma arrefecida, né? Sim, porque era o que se tinha que fazer naquele momento, né? Não tinha muita alternativa, muita saída. E aí eu comecei a apostar de tudo que é maneira. Era escanteio, era falta, era FIFA, videogame, era ping-pong, era tudo. E eu falei, calma, eu tô num perde-ganha, dinheiro aqui, perde-ganha. Passou a ser mais um cassino do que uma atividade. Claro, total. E aí eu cheguei a corrida de galgos, que é cachorro, né? Corrida de galgos. Nunca imaginei isso na minha vida. Corrida de galgos, chupa aqui. Põe aí. Corrida de galgos. Corrida de galgos. Aposta esportiva, corrida de galgos. No site aí. Caraca! E aí, cara, esse meu grupo, né, apostando e vendo, não sei o quê, eu comecei, e aí naturalmente, com a minha rede social, eu conseguia ter acesso às pessoas que davam as calls, né? De, aposta em tal cachorro, vai nesse, vai naquele. Caraca. Eu consegui baixar 2 plataformas de análise de corrida de cachorro, em que a corrida ia acontecer, eu botava a corrida na tela, nas 2 telas, mesclava as informações e me dava o cachorro favorito. E eu, apostava nesse cachorro. Né? Cara, conhece essa, Vini? Ó, o Vini tá já mexendo ali, ó. Cuidado, hein, Vini? Nessa época eu não tinha nem tigrinho, graças a Deus, cara. E aí eu comecei a entender que eu tinha que focar em alguma especialidade ali, né? De aposta. E nessa época você dava o seu saldo era ganho ou era luz? Ali, na época cara, era empate. Era ganhava e perdia. Muito alto, muito baixo. Porque eu não tinha gestão de risco, então eu ganhava, botava, sei lá, 100, e aí ganhava. Aí na próxima, falei, vou botar 300. Perdia. Eu vou te contar, eu não vou citar aqui o nome da pessoa publicamente, mas é um cara também que ele é do meio artístico, e a gente entrevistou ele também bem no começo aqui da nossa sede, que essa aqui é a nossa 5ª sede. A gente veio de uma, cara, na frente de Coutinho há 6 anos, era metade dessa sala, e hoje a gente tá aqui, cara, glória a Deus, por 3 andares da Paulista. E ele falou que nessa época da pandemia, ele começou a apostar, ele falou que apostava em tudo. Ele falou que apostava em tudo, tudo, assim. Cara, foi assim, até sol contra a lua, cara, apostando. E ele falou, é muito complicado. Ele falou assim, eu hoje entendo o vício que as pessoas vivem, Sim. por exemplo, plataforma do Tigrinho, tudo. Sim. Que ele falou assim, eu cheguei a ganhar, Ronaldo, 35 mil num dia. E eu cheguei a perder 45 no outro. Ele falou assim, então você tá eu tô rico, tô pobre, assim, Tô rico, tô pobre, insano. Aí ele falou, aí 2, tô rico, você acha que não vai mais cair. Aí vem 3, tô pobre, te quebra. Eu falei, cara, que loucura que é isso. Cara, e emocional te derruba, né? É emocional, você impacta tudo, né? Impacta tudo. E naquela situação, a gente tá apostando dinheiro de conta, né? Pra pagar. Caraca. E muita gente faz isso, né? Deixa de pagar uma conta para... Falta na educação financeira que você É isso. E aí, numa dessas do grupo, e aposta para cá, aposta para lá, daqui a pouco alguém pipocou, não, agora nós vamos ganhar dinheiro em opções binárias. Aí, mandaram foto no grupo, eu olhei,
aqueles candles assim. Eu falei, tá maluco que eu vou entrar nesse negócio aí? Eu não, cara. Deus me livre. Não vou. Continuei na aposta esportiva. Aí um dia um amigo meu falou assim, Márcio, a gente vai começar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Fazer day trade. Aí eu, me interessa. O que é isso? Aí, pum, veio aqueles gráficos. Os candles, né? Aí eu já olhei com um outro olhar, porque era Bolsa de Valores, B3, né? Era algo regulado, sério, algo sério. Regulado. Empresas... Eu nem sabia que opções binárias não era, mas é que quando vi opções binárias, vi aquele gráfico louco, eu falei, não quero. Mas quando chegou, nós vamos fazer day trade, Bolsa de Valores. Aí eu fiz uma mentoria com um cara que, infelizmente, ele era um picareta, né? Porque naquela época surgiu muita gente para dar mentoria. Ele pegava os resultados de uma outra pessoa e mostrava para a gente. E eram ganhos absurdos, de 5, 10, 15 mil reais por dia. Obviamente, isso acaba seduzindo a gente, enche os nossos olhos, né? E eu fiz esse curso com o cara. Fiz uma semana de curso. Na semana seguinte, eu já estava operando na conta real. E aí, a primeira operação que eu fiz foi a operação que eu perdi mais rápido dinheiro na minha vida. Perdi R$1.000, assim, em minutos. Porque eu entrei comprado, a vela caiu e eu falei, e era um dinheiro que fazia falta para mim naquele momento. Uhum. Aí eu fiquei, cara, não entendi nada. Cara, e agora? Pô, não me ensinaram assim, né? E agora? Não era só ganho? Uhum. Não tinha ganho? E o problema grande é que esse cara ali ficava falando, não, vocês vão ganhar de R$1.000 a R$5.000 por dia, R$1.000 a R$5.000 por dia. E, cara, no meio de uma pandemia, a gente ouviu um cara desse falando, que tinha uma propriedade para falar. Isso aí botou a nossa cabeça fazendo planos. Eu falei, caramba, isso era em julho, comecei em julho. Eu falei, cara, em fevereiro eu vou para Disney. Acabou a pandemia, eu vou para Disney com a minha família. R$1.000 a R$5.000, R$1.000 a R$5.000. E aí a gente foi vendo que não era nada disso. Aí o cara conseguiu, a gente trouxe o cara para o Rio de Janeiro para nos dar uma mentoria presencial. O cara falou, não, eu vou operar na conta de cada um, eu vou ganhar R$5.000 na conta de cada um. Aí ele operou num dia, quebrou a conta de um. Aí ele operou na outra, quebrou a conta de outro. Aí a gente começou a desconfiar desse cara. E eu falei, cara, esse cara aí, acho que não é legal. E aí o que eu fiz? Eu comecei a seguir as pessoas do mercado financeiro. Uhum. As referências, né? Stormer, André Machado, André Moraes. Uma porrada. Se eu ficar aqui, eu vou ficar... Assim, são os caras que eles... o tempo provou que eles não eram da mesma safra dessa que você trouxe. Que é o Ogro de Wall Street, o André Stormer, assim, cara que até na Expert, você vai na Expert esse ano, com certeza. Sim. Ali, pra mim, são 2 dias dos mais felizes, porque eu adoro isso, sem nenhum tipo de agenda, pra ficar livre e conversar com todo mundo. É ali um evento anual que a gente vê todo mundo, troca ideia com todo mundo, né? E Ronaldo, tem uma coisa interessante que eu acabei não falando aqui. O mercado artístico, a gente precisa de N situações para fazer um trabalho. A gente precisa do diretor, do autor da novela, do produtor de elenco, do núcleo familiar ser parecido com a gente. Então, são N situações para você conseguir fazer uma novela. E eu ficava invocado com isso e ficava pedindo. Durante muitos anos, eu caminhava com os meus cachorros à noite no meu condomínio, e eu olhava para o céu e falava, Deus, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Deus, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Incansavelmente, eu pedia para Deus isso. Isso desde 2014. Chegou a pandemia, foi me dar na pandemia. E aí eu comecei a seguir essa galera do mercado financeiro, seguir perfil, seguir não sei o quê, e seguir o Gamecast. Cara, o Gamecast é fantástico. Ali, pra mim, acho que representa muito dos bons traders que se formaram. Sim. O Gamecast é onde... Aí, por isso que você tem o meu Casaca, né? Querido Casaca, forte abraço. E eu tenho até que conter emoção, porque o Casaca foi um grande... divisor de águas na minha vida. Caraca! Olha, eu não sabia. Eu mencionei ele ali por acaso, é um cara que eu tenho um carinho absurdo. Eu também.
Gosto. também tenho. Que legal, cara. E ele era um dos caras que cuidava da rede social do Gamecast, ainda cuida, eu acho. E ele me mandou uma mensagem: Márcio, você tá operando mesmo? Falei, tô. Você quer vir aqui a São Paulo num evento de trade? Falei, quero. Pô, óbvio, né? Tô nesse mercado agora. E aí eu vim aqui em São Paulo num evento de trade. Comecei a conhecer, hoje eu conheci o meu chefe, que eu nem sabia que era o meu chefe, hoje o meu chefe na época, o Indec, Natan, estavam nesse evento. Pô, é um cara, além de ser São Paulino, é um cara dos mais queridos que existe. Cara, e é muito louco, porque assim, em 5 anos de mercado, eu posso até falar em 2 anos de mercado, 3 anos de mercado, eu nunca tive uma relação com um chefe no mercado artístico, com um diretor, como eu tenho hoje com o Indec, com o Caça, com o Natan. Sexta-feira estaremos juntos lá, hein, Indec? Sexta-feira deu uma promoção. E aí eu vim para São Paulo, fui nesse evento. Obviamente, isso tem também muito por conta da minha carreira artística. As pessoas me conhecem, então elas me tratam... Antes de você entrar nesse ponto, que é a parte boa da história. Quando você percebeu que estava sendo mentorado por um picareta, você chegou em algum momento a achar que tudo nesse mercado era fake? Não. Você chegou a falar, cara, putz, aqui mais... Não. Você tinha convicção, você conseguiu separar bem... Porque que eu vi ali na época da pandemia, Marcelo, aí você pode até me trazer a tua percepção. Muita gente que vinha com a ideia correta, teve o apoio desses muitos coaches que surgiram do bueiro aí para poder ensinar o que eles não sabiam. E acabou que muita gente acabou os gurus, né? colocando na mesma cesta caras como o André, como se fossem todos iguais, e não são. Assim como qualquer outra atividade, existem picaretas, existem caras muito sérios. Ali tem o cara que vive disso, o cara que estuda. Uma condição básica para você entender se é algo sério ou não. Como você bem colocou, tudo que tira o esforço da jogada não é sério. Porque esses caras, eles se esforçam muito, estudam muito. Então não é um talento. Você tem ali uma predisposição, de repente, mas você tem que estudar muito, tem que se qualificar muito, porque é uma atividade de tomada de decisões extremamente complexas e rápidas. É dinâmica, né? Então não é sorte. Não né? é. E aí então você conseguiu separar bem o que era joio e o que era trigo ali na... Sim, até porque assim, e é engraçado porque o trade, né, o teu único esforço é isso aqui, né, Ronaldo? O teu esforço é esse. Clicar botão. Tem uns amigos meus que dizem, eu sou um clicador de botão. Comprei, vendi. Né? E aí as pessoas são seduzidas por essa facilidade. Eu também quero. É aquela coisa, você não está trocando parafuso. O teu trabalho é saber qual parafuso tem que trocar para poder ganhar dinheiro, né? Exato. Então, eu vim nesse evento, na volta do evento... Isso foi em 2021. 2020 ou 21. E aí, na volta do evento, eles me falaram, Marcião. É engraçado que aqui no Rio me chamam de Marcião, né? Marcião. Lá no Rio é MK, Márcio. Ô, Marcião, você tem interesse aqui de virar influenciador da Clear? De propagar o mercado trader? Eu falei, claro, óbvio. Então tá, então a gente vai te contratar. Aí eu falei, caramba, cara, que loucura. Voltei para casa, né? Feliz, porque eu não estava esperando esse convite. E, de certa forma, eu ficava muito também... não, mas eu sou ator ainda. Então, eu não vou ficar postando muita coisa de mercado financeiro, porque... Você teve medo de ser julgado? Não, eu não é medo de julgado, não. Eu tinha medo, e ainda tenho, né? De que as pessoas achem que o Márcio virou trader, não é mais ator. Não, o Márcio é ator. Eu vou ser ator até quando eu morrer, gente, com 80, 90 anos. Entendeu? Eu posso fazer um papel de velhinho ainda. Né? Só que aí as pessoas têm esse rótulo, botam esse rótulo em você. Você é trader, não é mais ator. Não, eu sou trader, sou ator e sou o que mais eu quiser ser da minha vida. Né? Posso ser educador também, posso ser mentor, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E eu, para fazer alguma coisa da minha vida, não preciso deixar as outras coisas de lado. É um ou outro, é um e outro. Porque são coisas totalmente diferentes. Exato. Eu posso ser um empresário, eu posso ser um dono de uma loja, e eu posso ser o dono da loja, ser ator, ser trader, ser adestrador de cachorro, posso fazer tudo.
Só que eu tive esse conflito na minha vida de tipo, pô, mas eu sou ator. E aí as pessoas vão achar que eu não sou mais ator, que eu sou trader. Aí eu fiquei durante um bom tempo, fiquei nessa dúvida, pô, mas será que eu começo a postar sobre mercado? Não começo? Tentar ajudar outras pessoas? Que aí veio aquela voz, né? Márcio, você pediu algo que só dependesse de você. Durante muito tempo da tua vida você pediu isso. Então, abrace. Aí eu falei, cara, eu pedi, cara. Sua relação com Deus é muito próxima? Eu sou um cara que tenho fé, tenho uma ligação com Deus, mas eu não sou um cara que vai na igreja, não tenho uma religião formada. Eu sou católico. Eu acho muito legal esse pedido de direcionamento, porque a gente identifica também com o que você está falando, porque eu recebi semana passada um convidado aqui, um cara extremamente gente boa, ex-CEO da Nissan Brasil e do Société Générale, um banco de atacado. E está conversando muito sobre essa questão de Deus, e eu achei legal que você atribui muito a pedir um direcionamento para Deus e pedir a Deus uma oportunidade que dependesse só de você. Você não pediu fruto, você pediu um solo fértil para poder plantar e colher, né? E ele está falando muito sobre isso, que às vezes até a questão nossa de fé, na igreja nós conhecemos pessoas incríveis, como a gente conhece pessoas que são incríveis fora da igreja, e nós conhecemos pessoas FDP dentro e fora também. Claro. Então não é por estar numa igreja, até a questão da tua religiosidade, ela não necessariamente ela é atrelada a você ser um cara religioso, ou ser um cara, exato, né? Exato, eu tenho fé. Mas eu acho muito bacana você atribuir, porque pra mim, tem um peso gigante o direcionamento de Deus. Você pedir assim, cara, eu quero um terreno fértil. Sim. Você não tá pedindo, cara... Eu não quero peixe. Aparece 5 barão na minha conta. Não é isso que você tá pedindo. Não. Assim, me dá uma atividade, me dá um direcionamento e o resto é comigo. Me dá uma vara que eu vou aprender a pescar. Excelente. E aí eu vou correr atrás de lagos aí, atrás do peixe. E aí, cara, eu falei assim, não, Márcio, você pediu, irmão. Tá aí. Agora se joga. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar, comecei a investir. Tô 5 anos no mercado, 2 anos, 3 anos batendo cabeça. Eu não gosto de usar esse termo. Até vou parafrasear o nosso querido amigo Alexandre Stormer. Que ele fala, no mercado ou você ganha, ou você lucra, ou você aprende. O aprende é perder. Né? A gente aprende da pior maneira possível. A gente aprende muito mais errando do que acertando. Não, isso é fato. Mas a gente aprende da pior maneira possível, perdendo dinheiro. É o órgão mais sensível do corpo. É o bolso. É o bolso. E aí, quando você perde dinheiro, você fala, essa lição me custou caro. E aí você, daqui a uma semana, tu faz a mesma cagada. E ela até falei palavrão, ela sinto muito, não compreendo. Perder não é fácil mesmo, tá? Não é a Alexa, é a Siri. Você fica Siri. Na tua aí. Não aposta assim. E aí, ou você lucra ou você aprende. Então, eu passei 2 anos aprendendo. Para quem quiser saber, perdendo. Uma faculdade aí de medicina, quanto é que a gente gasta aí? Vamos colocar aí 5 anos. Vamos colocar aí uma média de... Vamos falar dos 500, 600 mil? 500, 600 mil. Posso estar errando, mas... 500, 600 mil. É isso, mais ou menos, né? Direito, advogado. 300. Aqui não vai ser diferente. Né? Então, eu vou ter que botar um dinheiro na frente para aprender / perder, porque tem 2 diferenças. Né? O mercado financeiro, você pode operar num simulador. Né? A gente tem a plataforma lá, tem o simulador. Mas não é a mesma coisa. Não é. Não é. O jogo é jogo, treino é treino, como diria Romário. Você jogar no Maracanã é uma coisa, você jogar lá no clube, no campo suplementar é outra. Não tem a mesma emoção, não tem a mesma vontade. Então, eu comecei a aprender... É fator emocional, né? Fator emocional. Que acredito que pro trader é um dos principais desafios. Você viu muita gente quebrar?
Muita. Muita gente? Muita. E é muito louco, porque assim, volta e meia algum amigo meu me encontra que ficou pelo meio do caminho dessa jornada, que foram mais ou menos uns 20 amigos que tentaram. Caramba. E eles falam, caramba, Márcio, tu foi um dos únicos, eu e mais um, tu foi um dos únicos que permaneceu e agora tá colhendo os frutos. Mas aí tem aquele ponto, foram 2 anos aprendendo. Aprendendo, Nem todo mundo tá disposto a aprender tanto tempo. Sim. Né? Chorei bastante com Loz. E assim, é algo que só depende de mim. Então, por que eu insisti naquela operação, né? E temos as nossas crenças limitantes que a gente acaba aflorando. E é algo interessante, Ronaldo, que eu costumo falar, que como ator, né? Eu tenho quase 30 anos de carreira de ator, eu achava que eu me conhecia. Só que eu fui me conhecer quando eu fui na frente da tela do gráfico. Caramba, porque as emoções que você conheceu aqui com investimentos, elas são bem diferentes do que você vivia como... Totalmente diferente. E como que você lida com a perda? Porque depois, você foi 2 anos, mas e o começo, como foi? Assim, dormir depois de um loss pesado. É difícil, cara. E assim, em casa você tinha apoio para isso? Como que você lidava? Cara, sim, eu tive um apoio da minha esposa, mas ela com aquele, né, sempre aquele, mas... Apoio, mas cuidado. Apoio, mas porque ela acabou, ela junto com todas as esposas dos maridos, né, ela falou, esse cara é picareta, cuidado, e a gente a gente tá aprendendo um negócio aqui, e no final elas estão sempre certas, né. A minha esposa trabalha aqui também, ainda bem que ela não tá ouvindo isso, porque ela sempre fala que ao contrário do acertar e aprender, ela só acerta comigo, né, ela fala, eu nunca tô certo. Assim, até quando eu tô... Porque tem alguma razão, eu só tenho razão porque eu segui o que ela falou. Perfeito. Então, eu te falei, né? Por isso que deu certo. Corta esse pedaço, tá, Vini? E aí, nessa busca incansavelmente, eu sou um cara que é aquilo, né, Ronaldo? Eu pedi, então ele me deu, então vamos até as últimas consequências. Peito, né? vamos pra cima disso. É isso, até porque além do que, eu fiquei fascinado pelo mercado financeiro. O que te fez, assim, além da questão financeira, o que te fez olhar e falar, cara, isso aqui é pra mim? Dinheiro, claro que é o que chama atenção, mas... É muito louco, né? Porque tem gente que, assim, eu sempre gostei muito de dinheiro. Ah, Márcio, todo mundo gosta de dinheiro. Não. Eu gosto um pouco mais. Ah, mas por que tu fala isso, Márcio? Porque eu com 10, 12 anos, eu já vendia os meus gibis do Cebolinha e da Mônica que eu já lia, já vendia. Você gosta de conquistar dinheiro. Tem uma diferença muito grande, pessoal, porque tem gente que gosta de dinheiro, mas não faz nada para ter dinheiro. Então, você, desde cedo, empreendendo. Sim. Eu cortava grama no litoral, quando a gente ia para as férias. Eu cortava a grama dos vizinhos para ganhar dinheiro para comer sorvete. Pô, que legal. Você estava desde o início Sempre. E é engraçado porque, assim, quando eu era criança, o meu pai não tinha uma câmera de gravar, de filmar. Ele tinha um gravador de fita. E eu acho que isso, as crenças, né, que a gente vai, né, crescendo cultivando durante a vida. Ele gravou eu falando uma frase que eu me lembro que ele botava, olha só você pequenininho falando. E aí eles falavam assim pra mim, ô Márcio, tem dinheiro no banco? E aí eu menininho, sei lá, 2 anos, 3 anos, eu falava, não tem não. Cara, esse não tem dinheiro no bolso, não tem não. Fui crescendo. Criança, eu falei, não vou ter dinheiro no banco aqui, ó. Vou ter dinheiro no banco sim. Então, por isso que eu comecei a trabalhar desde cedo. Você nunca aceitou uma situação, viver no básico, né, Márcio? Que legal, cara. Não. Que legal. E é diferente ganância de ambição. Pô, totalmente. Né? Eu sou um cara bastante ambicioso e foi um dos motivos que eu deixei a minha família com 18 anos de idade para ir para o Rio de Janeiro sozinho para trabalhar como ator. Então, eu falei, cara... e aí, no meu ingresso no mercado financeiro, eu comecei a estudar educação financeira. E eu falei, caramba, cara... Por que eu não vi isso com 20 anos? Porque a minha vida financeira, com 20 anos, e o que eu ganhei de dinheiro na carreira artística, cara, hoje eu estaria aposentado. De fato, eu estaria aposentado. Só que não foi dessa maneira, né? A gente tem que se apegar que tudo vem na hora certa, né?
E, cara, eu fiquei fascinado pelo mercado financeiro, porque era algo que só dependesse de mim, e se fosse algo que só dependesse de mim, eu ia, de uma hora ou outra, eu ia encontrar o sucesso, eu ia chegar lá naquele final do arco-íris no pote de ouro. E aí, isso de empreender vem desde cedo no teu sangue. Sim. Né? Sim. Daqui a pouco eu vou voltar ainda nesse assunto tão bacana que é o universo trader, mas também nasce a tua jornada no segmento imobiliário, empreendimentos imobiliários. Sim. Dentro de que momento dessa história que você trouxe apareceu essa nova janela de oportunidade? O que te chamou a atenção? Como foi a condução? Ronaldo, tudo na vida tem um porquê, né? Nada é por acaso. E eu sempre achei que o melhor investimento da nossa vida fosse imóvel. Né? Foi o que você falou. Primeiro investimento é a casa. É a casa própria, o sonho da casa própria. Né? Aqui até, pessoal, é uma frase que minha mãe sempre fala, acho que já deu para identificar muito bem. Legal porque eu já conheço há muito tempo, mas assim, aqui agora a gente começa a se aprofundar um pouco em alguns assuntos. E uma coisa que você trouxe, que eu achei muito legal, você falou assim, pô, o investimento é a minha casa. Minha mãe, enquanto eu não tive a minha casa própria, mas minha mãe, ela, se eu chegava com uma Polo nova, assim, ela, bonita, quanto você pagou? E olha que, cara, eu já adulto, tanto, ela, tá aí a casa. Porque assim, pra ela fala, um homem que não tem uma casa, não é um homem. A cabeça dela foi criada assim, meu avô, que foi militar assim, o homem tem que ter a casa, para trazer a esposa para dentro, para criar o filho. Perfeito. Depois você pensa no restante, Perfeito. Né? Então eu achei legal que você colocou, a gente teve certamente uma criação baseada nesse discurso. Sim, e o interessante disso é que meu avô era corretor de imóveis. Ah, legal. Eu cresci lá. Você já teve uma... E assim, só que essa experiência não foi tão bacana, porque o meu pai é administrador de empresa, foi presidente de multinacional, tudo, mas a vida levou ele para quê? Para ter uma imobiliária. E então ele virou um corretor também de imóveis. Tá. E foi bem na transição que eu estava vindo para o Rio de Janeiro. E o meu pai, a única coisa que meu pai fazia para mim, quando eu estava a única coisa, não, a melhor coisa que ele fazia para mim era pagar meu aluguel no Rio de Janeiro. Perfeito. Então ele pagava meu aluguel e eu me virava, né, com as outras despesas. E chegou um determinado momento que o meu aluguel acho que custava 450, porque eu dividia, né, eu morava numa república, eu e mais uns 8 gaúchos. Chegou, era R$450, eu acho, não lembro. E o meu pai ganhava na imobiliária 650. Caramba! E aí o meu pai... Que esforço feito pra... Pô, tá maluco, cara. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, não vai mais ser isso. E aí corri atrás para eu pagar o meu aluguel e deixar ele fora disso. Porque, cara, corretor de imóveis também é uma profissão difícil, né? Porque é um autônomo. Você vai ganhar dinheiro se vender. Se você não vender, você não vai ganhar dinheiro. E eu brigava com ele, falei, cara, como é que a imobiliária não te paga um salário? Não, só é comissão. Eu falei, tá, tudo bem. Então, fazendo esse pulo pro mercado imobiliário, eu fiz o contrato da Record durante 8 anos. Falei, cara, tá na hora de eu comprar meu apartamento. Perfeito. No Rio de Janeiro. E fiz um financiamento. Paguei lá um apartamento 270 mil financiado, que eu paguei 320 no final do financiamento. E meu agente na época, meu empresário, falou, Márcio, você vai comprar um apartamento na planta. Eu falei, não quero, não, você vai comprar. Brigamos muito. E eu acabei comprando um apartamento na planta. E depois de 4 anos pagando, brigando, falando, pô, tô pagando um negócio que eu não tô vendo. O negócio ficou pronto. E eu paguei 270 mil pelo apartamento, 250 pelo apartamento, vendi por 450. E o apartamento que eu morava, que eu tinha pagado 320, vendi por 650. Um bom gain, né? Porra, meu patrimônio duplicou. Duplicou em 4 anos. E investimento na intuição, né? Caraca. Do sonho da casa própria. E aí, obviamente, a gente novo, sonhos, né? Eu tinha um sonho de morar numa casa.
Aí eu vendi esses 2 apartamentos e comprei a minha casa. Só que a borrada que eu fiz foi ter financiado 1/3 da casa, né? E a minha prestação era 4,5, só que amortizava 1,5. R$3.000 era de juros. Acabou o contrato na Record, não tinha mais como pagar, né, cara, esse financiamento. E aí eu vendi vendi a casa, né, quitei o que eu tinha que quitar e hoje eu moro no meu apartamento, que é uma cobertura lá no Rio de Janeiro, que é ótima, maravilhosa. E hoje eu tenho que é meu, né, não tenho que pagar financiamento, não tenho nada, aluguel, nada, é o meu investimento, meu maior investimento que possivelmente espero deixar isso para o meu filho. E aí, mercado financeiro, conhecendo pessoas, fazendo mentoria aqui, mentoria ali, mentoria aqui, cheguei num mentor chamado Igor Rodrigues, mais conhecido como Mago. Entrei em contato com o Igor pelo meu Instagram. O Igor, não, cara, pô, você é o cara da TV. Eu falei, sou. Não, quero, pô, você faz aqui a minha mentoria, faça a mentoria. Pô, eu vou fazer a mentoria, então. Aí fiz a mentoria dele. Comecei a ter uma relação, né, com o Stormer, com o Igor, com a galera que era da LS lá, que é um escritório de investimento lá do Rio Grande do Sul. E beleza, tendo relação com essa galera toda, e volta e meia alguém fala, pô, você tem que vir trabalhar aqui comigo, só que eu na XP, né, cara? Eu falei, pô, não tem como, eu sou contratado da XP. Não, mas eu quero que você venha pro meu escritório. Eu falei, cara, quem sabe um dia, né? Não, a gente precisa fazer alguma coisa junto, não sei. E aí, cara, em outubro, eu acho, o Igor me manda uma mensagem e fala, Márcio, eu queria conversar contigo aqui sobre a Capital Concreto. Eu falei, tá bom, você pode vir aqui a São Paulo? Eu falei, posso, cara. Aí vim para São Paulo, peguei o carro, vim para São Paulo. Ele me explicou o que era Capital Concreto. Ele, o Marcelo e o Baran, que são os sócios, né? E falou o que era, né? Porque tem muita semelhança. Eles foram geniais, porque eles trouxeram o racional do mercado financeiro para o mercado imobiliário, onde você pode ter... Porque a gente acha que para investir no imóvel você tem que ter 100% do dinheiro daquele imóvel. Até uma coisa que, na hora que eu fui conhecer, eu falei, uma dúvida que vai surgir na audiência é: Capital Concreto é FII? Fundo de investimentos? Então, porque, para quem não conhece, explica um pouco para quem está, de repente, vendo que a Capital Concreto ela é uma alternativa de investimento em imóvel, mas ela não necessariamente ela tem que ser um FII. Conta um pouquinho para gente. A Capital Concreto é uma incorporadora do investidor. Ela passa por todos os processos de uma construção de um imóvel. Na escolha do terreno, no projeto, engenharia, até construir, mobiliar, pronto. Só que a gente acha que para investir num imóvel, a gente precisa ter o valor todo do imóvel. O imóvel custa 450 mil. Então eu só posso investir se eu tiver 450 mil. Não, na Capital Concreto não. Na Capital Concreto você pode fracionar. Você compra metros quadrados. Então ele democratizou o investimento imobiliário. E hoje o investimento imobiliário é a coisa mais segura que a gente tem, né? Porque não tem a variação de um gráfico. Você compra ali a 10 mil metros quadrados, 10 mil reais um metro quadrado, daqui a 6 meses vai estar 12 mil, 14 mil. Ele não tem um decréscimo, isso só vai aumentar. E qual é o risco de um investimento imobiliário, numa construção? Ou a construção não sair, ou a construção sair, ter um terremoto, o empreendimento cair, mas é seguro, né? Mas aí voltando para essa reunião que eu tive, eles me apresentaram a Capital Concreto, falaram como é que ela funcionava, né, o que eu falei aqui para vocês, e eles falaram assim, e aí, Márcio, topa vir nesse rolê com a gente? Aí eu topo, né? Topo. E o que vocês querem de mim? A gente quer que você use a tua expertise, os teus relacionamentos para colocar Capital Concreto aí na boca de todo mundo, né? Para proliferar, para as pessoas conhecerem. Nos traz uma proposta aqui então, Márcio. Falei, tá bom. Aí
2 semanas depois, cara, o que eu vou fazer de proposta para esses caras? Aí, cara, 3 semanas depois, o Igor... E aí, Márcio? Estamos te esperando. Eu falei, calma, cara. Porque é muito louco, né, cara? Assim, dar o nosso preço é uma coisa meio que... Eu sempre tive um empresário no mercado artístico, então é ele que passava o meu preço, o meu valor, né? Uma coisa é... Aqui você tá fazendo... Aqui sou eu que tenho que passar. Até o Capital Concreto, depois você siga no Instagram também, Isso. porque ali explica muito bem, tá? Isso que o Márcio colocou. Ele trouxe aqui um disclaimer, mas Sim. lá tem bem detalhado. E aí o Igor, vem pra cá, vem pra São Paulo e traz a tua proposta. Eu cheguei lá em São Paulo, na capital, aqui em Alphaville, apresentei a proposta para eles olharam a proposta, foi mais ou menos uma proposta que eu ganho na XP. Eles olharam aquela proposta e falaram, tá bom, a gente pode pagar isso. Tá. Então tá, Márcio, a gente vai aqui conversar... E já evoluiu rápido isso daí? Sim, porque eles já, na primeira conversa, eles já me queriam. E assim, eu conheço o Igor já teve... Eu também não vou citar nomes aqui, o Igor já teve uma situação com um artista famoso, um ator, até inclusive ele é amigo meu, desse cara chamar ele para tentar salvar ele, que ele tinha entrado numa roubada de investimento. E aí eu falei, cara, Igor, por que tu não chamou o fulano, que é muito mais conhecido que eu? Ele, não, Márcio, eu quero você, cara, aqui, que eu acredito em você. Aí eu, fiquei lisonjeado, né? Fiquei feliz e aí apresentei a proposta para eles, falaram que podiam pagar, que iam conversar com os sócios e me daria uma resposta, né, depois de um tempo. Uma semana depois, Márcio, você pode vir para São Paulo? Eu falei, posso. Aí vim para São Paulo, numa dessas que eu venho para a XP, né, fazer algum evento para eles. Eles sentaram comigo e abriram um plano de negócios, né, os 3 caras me apresentando, os 3 sócios da empresa me apresentando o projeto e eles vieram com uma proposta muito melhor do que eu tinha feito para eles. Que legal. Que legal. Ou seja, muitas vezes quando você tem uma experiência, alguém te representando, você não tem ideia de como se precificar, né? É muito louco isso. Né? E eu até me emociono, porque a gente fica pensando no mensal, né? No pagar as suas despesas no dia a dia, sobrar algum dinheiro para algum conforto, para fazer alguma viagem. As coisas do Luquinhas. O Luquinhas. Ele tá com que idade, Luquinhas? Ele tá com 6. 6. E aí eles falaram, Márcio, a gente poderia te pagar esse valor que tu pediu, mas a gente não quer pagar esse valor que tu pediu. A gente quer que você construa esse valor aqui junto com a gente. Uhum. E a gente está estamos aqui te convidando para você ser sócio da Capital Concreto. Você ter uma porcentagem aqui das ações da Capital Concreto, porque a nossa perspectiva, o nosso sonho é que a gente faça um IPO da Capital Concreto e que a Capital Concreto hoje tem um valor, que esse valor multiplique por 10, 20, 100 vezes o que a Capital Concreto está. E aí a gente quer que você participe dessa fase e que você seja sócio da gente. Cara, que surpresa boa da vida, né? Porra. E aí está você. E aí estou eu aqui hoje, é um dia especial. Que legal. Porque eu tô em Alphaville lá. Hoje é a apresentação, é um evento que é a Visão Concreto. Que legal, cara. E é muito louco, porque assim, eles chamaram 2 pessoas conhecidas, né, com uma visibilidade, com um formador de opinião, que sou eu e a Sofia Martins. Que é sua sócia também no projeto. Que é uma sócia, que também foi convidada para ser sócia. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, eu tenho 130 e poucos mil seguidores. 134 e vai crescer muito mais. Sim. E hoje é a nossa apresentação oficial como sócios da Capital. E, cara, não tem dia melhor, mais incrível para estar aqui, para falar sobre isso. Que reviravolta na vida, hein, Marcelo? Que reviravolta, cara. E, cara, eu só tenho que agradecer, porque
Hoje, graças a Deus, graças ao meu esforço, hoje eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava no mercado artístico. Muito legal isso. Hoje eu posso escolher os trabalhos que eu ponto faço. de um plano A virar um plano B, virar um hobby, né? Então, o plano B hoje é um hobby, a carreira artística. O plano A é esse que eu tenho de mercado financeiro, mercado imobiliário. E eu tenho certeza que, cara, é o começo de muita coisa boa que vai vir aí pela frente. Você está deixando um legado, deixando assim, ensinando já, né? Enquanto jovem, é o Luquinha também, porque eu acredito que um filho, eu tenho uma pequena de 5 anos, e todo dia o meu trabalho, quando acordo, quando eu durmo, basicamente, deixa eu mostrar aqui, eu quero ver foto porque eu gosto de ver o sorriso da criança, é o melhor combustível que tem. Aqui. Aí. O pai bonito não tem como ser diferente também, né? Mas, puxou assim, a mãe, cara, puxou a mãe. A minha puxou a mãe, graças a Deus também, porque ainda bem, né? Mas isso aqui é uma riqueza que você tem, e a gente fala para os nossos filhos essa capacidade tua de se reinventar, capacidade tua de olhar a vida além do que te puseram ali numa função, numa carreira, isso vai fazer o Lucas crescer muito mais preparado para esse mundo atual, que é um mundo dinâmico demais. Sim. Então, assim, cara, talvez tudo que você colocou aqui, o maior beneficiado, não pelo dinheiro que você pode dar a ele, mas pelo exemplo de vida, é o Luquinha. Sim. Parabéns, Marcelo. Cara, que fantástico. Obrigado. Eu sou no mercado financeiro, a gente precisa ser muito mais racional do que emocional, né? E aí, nessa minha trajetória dentro do mercado de trader, eu fiz um mapeamento do meu perfil psicológico, né? E eu vi que eu tinha muito mais emoção do que razão. E eu falava, eu achei que fosse tirar de letra por causa da emoção, segurar a emoção. Não, tu tem que ser racional, Márcio. Então, eu tenho que trabalhar com racional. E falando de filho, é muito louco porque eu sempre quis ser pai. Meu sonho era ser pai. Por conta de eu ter um pai foda, entendeu? Então, eu falei, eu quero ser foda como meu pai eu quero ser foda pro meu filho. E aí eu sempre fiquei nessa, né, de, vou ter meu filho quando estiver bem na carreira bem estável financeiramente e bem na carreira, bem instável na carreira artística. E ficava nessa, quero ter meu filho quando estiver bem. E eu isso com 30 anos... 33 anos, 34 anos, quero estar bem financeiro para ter o filho. E batendo aquilo, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Quero ter eu queria ter um filho, mas eu vou ter quando eu estiver bem financeiramente. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida... E a gente brinca lá em casa que eu que dei um golpe na barriga da minha esposa. Porque num determinado momento, né, no rala e rola, ela falou, não, eu falei, não, se for para ser, vai ser. E veio. Né? E curioso que o Lucas, você falou, preciso estar bem para ter o Lucas. E o Lucas te deu força para ficar bem. Cara, não, então, e aí eu tive o Lucas na pior fase da minha vida financeira e na pior fase na minha vida profissional. Porque foi em 2019 ele nasceu, 2020 pandemia. Então, cara, foi uma loucura, né? E hoje eu tenho um projeto de um livro, né? Na vida a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e fazer um livro, né? Eu tenho já plantou árvore já? Já. Você cortou muita grama lá que você não, já plantou também? Plantei. Eu adoro plantar, cara. E aí eu tenho um sonho de fazer um livro, tem até o nome do livro, Não Adianta Roubar, porque já está patenteado, que Não Existe a Hora Certa. Legal. A hora certa é agora. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça agora. Não fica... Até porque, talvez a pandemia, ela tenha, para quem é sábio, ela tenha ensinado isso. Porque a hora certa, cara, definitivamente não existe. Porque pessoas que a gente via cheias de planos que cessaram tudo em 10, 15 dias. Sim. Cara, que história legal. E aí tem aquela velha máxima, né? Antes feito do que perfeito. Excelente. Imagina, eu só vou começar a operar quando eu souber... Cara... A gente vai se preparando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Então, eu, cara, só tenho que agradecer essa minha trajetória. Eu costumo dizer
Muita gente diz que não é só isso, mas eu sou um cara, graças a Deus, com muita sorte. E aí dizem que, não é sorte, é você preparar, é estudar para ter a sorte. Mas não, eu querendo ou não, eu sou um cara que tenho sorte, graças a Deus. Porque, assim, ele que me fez seguir o Gamecast lá, que aí o Cássio entrou em contato comigo, que aí as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não esperava, eu nunca imaginei, cara. Mas você mereceu a sorte. Eu entendo quem fala isso, porque assim, eu vejo que, curiosamente, quem é mais sortudo também tem ali uma boa dose de ousadia, de persistência por trás. Sim. Poucos são simplesmente sortudos, né? Aquele cara que ganha na loteria, ele é exceção de exceção. Sim. Agora, muita gente deve olhar, inclusive da classe artística, e olhar para você hoje, pensando, por que ele fez diferente? Talvez tenha sido os 2 anos que você se propôs a aprender. Sim. Talvez tenha sido a ousadia de fazer as coisas como você fez desde o início. É muito fácil alguém olhar a capa do livro, que não é esse livro ainda, e julgar e sem entender cada capítulo. E quão doloroso é o capítulo, muitas vezes, que você acaba guardando para você. Sim. A cada loss que você teve ali, Claro. pôr a cabeça no travesseiro, pensar, tô colocando o futuro da minha família em jogo. Cara, e no outro dia você tem um ganho. É um trabalho que foge muito do emocional para as piores. Hoje, com certeza, é um homem muito mais resiliente, muito mais cascudo do que era no início da pandemia. E o mercado financeiro, ele me proporcionou situações que, cara, eu jamais imaginaria. O ano passado eu fui para Nova York com a XP, eu estava dentro da Nasdaq. Vendo a Bolsa de Valores mundial. Repito, já te sigo há muito tempo. Então, assim, sigam. A gente vai deixar aqui na descrição também o Instagram, porque o Marcião, ele tá contando uma história que ela é contada também na rede social. Tá? Então, perfeito. E fica uma lição, porque, cara, duvido que você tenha imaginado um dia estar lá. Então, olha como que a vida, ela devolve, ela premia quem é ousado, quem é mais atrevido. Porque se você não tivesse feito exatamente como você fez, de repente tinha aquela manhã que você não tinha procurado alguém, aquela manhã que você não tinha... inclusive, como a vida deu uma rasteira nele, que ele pegou um picareta para ensinar, essa rasteira fez ele procurar pessoas melhores. Então, assim, olha como aqui eu tenho várias lições de vida sequenciais que te trouxeram até aqui. E eu agradeço esse picareta porque eu conheci o mercado através dele. Exatamente. Até na pior experiência você tem algo de positivo. Total. E caminhando para essa nossa reta final, que hoje foi um bate-papo muito gostoso, eu quero te falar 3 perguntas ou incitações aqui. Primeira delas, hoje para o trader que está acompanhando esse podcast, está começando ali a vida, quais conselhos você dá para essa pessoa para ela errar menos e acertar mais? O estudo, como que você se preparou tecnicamente, o que é fundamental, além da questão do comportamento, de entender que há ganhos e perdas, como que você pode mitigar a chance de dar errado através da qualificação? Como que é o roteiro que você entende hoje mais saudável? Cara, eu vou falar um roteiro que aconteceu comigo, né? Obviamente que as nossas experiências, boas e ruins, a gente tem que passar, e é o que eu tento passar pro pessoal. Hoje eu tenho um podcast também. Para essa pergunta, inclusive, ia ser sobre essa. Já responde junto já, que é a arte do trade aqui, novamente. Olha como que a vida surpreendeu esse cara. Então, assim, de referência, passar a ser host de um podcast de uma experiência que ela nasceu há 5 anos. E vou responder as duas juntas. Vamos lá, primeira. Cara, a gente tem muito acesso dentro da rede social. Né? A gente vê muita coisa dentro da rede social e a gente não sabe do outro lado. Eu estou falando por experiência própria e como exemplo também. A gente não sabe qual é o dinheiro que o cara está ali aportado na corretora. A gente não sabe a trajetória dele. Então a gente não pode se comparar a essa pessoa. Então eu tenho R$1.000 na corretora e opero com R$1.000. Pô, tu não vai querer fazer o mesmo resultado que opero com R$10.000 na corretora. E essa comparação me fez muito mal no começo. Que eu falava, pô, eu fiz 500 prata aqui e o cara fez R$8.000. Pô, ficava insatisfeito, né? E mal sabia o que R$500 vezes 22, que é 22 dias de operação na bolsa, se você somar aí dá 10 pau e pouco, que é um excelente valor.
né? Então, e isso acabou me atrapalhando. Então, eu comecei a deixar de... Não deixar de seguir, mas silenciar essas pessoas que mostravam resultado. Por exemplo, tem amigos meus que no primeiro candle, das 9h05, eles já fizeram dinheiro. Aí eu falava, caramba, eu tô aqui no gráfico ainda, não fiz nada, e o cara já fez dinheiro. Então, pum, silenciei o cara. Porque isso acabava afetando o meu emocional. Porque eu falava, pô, como é que o cara consegue... Não... e assim, e aí outra dica, que é o que virou a minha chave. Encontre o seu perfil operacional. Ah, mas como assim, Márcio? No mercado a gente tem N maneiras de operar, de analisar um gráfico. Tem gente que faz price action, tem gente que faz análise gráfica, tem gente que faz Wyckoff, tem gente que faz fluxo, tem gente que lê fluxo, tem gente que faz scalp, tem gente que faz contra-tendência, tem gente que opera a favor da tendência. E no momento que eu entendi o que me deixava mais confortável para extrair o dinheiro do mercado, o negócio mudou de figura. Então eu entendi que eu opero a favor da tendência, né? Se a tendência é de alta, por que eu vou contra ela? Eu vou a favor dela. Então, se está subindo, eu vou querer comprar, né? Não vou querer ir contra a tendência. E tem muita gente que ganha dinheiro fazendo contra a tendência. Então, no momento que eu entendi o meu perfil operacional, como eu gosto de operar, como eu me sinto mais confortável, porque quando a gente abre uma posição, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai perder aquele valor, né? Eu estipulei ali, sei lá, R$200 para perder na operação. Então, eu entrei na operação para ganhar, mas eu tenho ali... Bom, se eu perder, eu vou perder R$200. E aceita, né? E outra situação no mercado financeiro, a gente pode estar errado. Na vida é difícil a gente estar errado com propriedade, né? Não, eu estou errado. No mercado financeiro você pode estar errado. O que você não pode é permanecer errado. Entrei numa operação que ela deu errado, quanto mais rápido você sair, melhor. E não ficar protelando aquele erro. Ah, não, vai voltar, porque quebrou a conta. Sabedoria é você sentir a hora que você tá errando e não ter medo de assumir. É que tem muita questão do ego, né, Marcelo? O cara fala assim, pô, errei. Cara, o cara ganhou, eu errei. Pô, assumi que eu errei. Cara, se você não se despir do ego como trader, você tá fudido. O ego é o seu pior inimigo. Né? Mas assim, disparado. Disparado. E em relação a acompanhar mercado, sua rotina de leitura, de acompanhamento, você é um cara bastante obcecado para entender, que nem a gente tá gravando hoje, numa quarta-feira, hoje é dia 9 de abril. Hoje, vamos até olhar aqui, porque agora, hoje não acabei não olhando, mas vamos lá. Olha que loucura. Hoje, cara, o Trump deu uma declaração que as tarifas vão ser, por 90 dias, reduzidas a 10% para quem não retalhou. Que isso, o Bov subiu 2,66 agora. Tava caindo 2, agora tá 2 para cima. Caraca, agora que eu fui ver. Ontem teve ativos que bateram de manhã 7 para cima e finalizaram com 7 para baixo. Cara, é uma volatilidade que eu nunca vi na vida. Como que o trader se porta num cenário como esse, com tanta volatilidade, com tanta hostilidade de mercado? Agora, o Ibov agora, nesse momento, tá 3,3 para cima. Aqui, ó, 3,3. Aqui no 15 minutos. 3,3. Eu tô sem meu óculos aqui. Cara, então assim, daqui a pouco, a hora que a gente terminar, talvez esteja com 4 ou seja com 1. A gente não dá pra saber. Mas aí que entra, gente, muita questão do acompanhamento. Porque onde eu vi muita gente tomar feio como trader cara, eu tenho um modelo, mas eu não olho o cenário. Sem cenário, é aquela coisa, você fala, legal, eu conheço a estrada. Mas a estrada, se tá chovendo, você tem uma estrada. A mesma estrada, ela é diferente se você tiver num sol de 40 graus. Então, você não pode abdicar de olhar mercado. E você tem que fazer isso, novamente, com os teus olhos, porque o teu modelo de operar, ele é somente teu. Então, não adianta você querer operar pelos olhos. Claro que um cara experiente que nem o Márcio, que ele é um cara ganhador, ele vai te ensinar coisas, mas você não pode esperar que ele te traga. Então, tudo isso que a gente citou aqui, do Alexandre Stormer, do Ogro, que é um cara fantástico, tem N caras incríveis.
o Casaca, o pessoal da XP que faz um trabalho incrível com a comunidade trader. Esses caras dão instrumentos, mas a decisão ela é individual. Claro. E assim, a leitura é minha. Né? Leitura sua. Olha, o pré-mercado aqui, pô, as bolsas no mundo inteiro tá caindo. Ah, mas eu tô achando que vai subir esse negócio, cara. E aí eu falo na minha rede social e as pessoas que me seguem falam, não, o Márcio falou que vai subir. Aí cai. Pô, mas eu achava que ia cair mesmo. Então, cara, vai atrás da sua leitura. Exatamente. Não fique com viés. O viés é terrível. Porque isso é o que faz muita gente... Exato. Então, exato. assim, ou seja, você teve que lidar, inclusive, contra um ponto que é importante, se conhecer como que você lida com cada situação. E a partir disso, o Márcio, acho que de tudo que ele colocou aqui, uma das coisas mais importantes é conheça teu modo de operar. Isso vale para tudo na vida. Perfeito. Como que você reage a uma briga familiar, como que você reage a uma perda financeira, a uma demissão, a uma provocação no trânsito. Você tem que conhecer a si. Total. Porque se você não conhecer a si, você fica um refém sempre do externo. Então, Verdade. talvez tudo que o Márcio trouxe aqui, o mais valioso seja essa questão de você mapear o robozinho que está por trás, que é ele que vai tomar decisões. Sim. E aí você vai entender, pô, tô mais exposto com risco, a menos. Aí tem coisas pessoais, de repente está num momento de vida que você pode se expor um pouco mais, Perfeito. pode se expor um pouco menos. Então tem muitas coisas. A ideia aqui não é que você trate isso de uma maneira linear, porque, novamente, ele colocou, é muito natural você começar a apostar, daqui a pouco você está colocando dinheiro do leite do filho, está colocando dinheiro da escola do Luquinha lá, porque... Perfeito. E aí, se você toma um loss, você vai querer repor. E aí você pode tomar um loss maior. E isso daí, gente... E não use dinheiro que vai fazer falta para você. Exato. Né? Usa um dinheiro trabalhar alavancado, não faz não sentido. Não Muita faz gente quebrou nenhum. por isso. Então, assim, eu evito estar posicionado em notícias, né? Por exemplo, essa paulada aí para cima do Ibov foi alguma notícia. Então, pode ver aí. O Trump deve ter falado alguma coisa. São 90 dias agora que vai ter uma redução, vai ser limitada a 10% da taxação para os países que não retalharam. Enquanto isso, China vai para 125%. Então, você vê, uma notícia... Que o cara não está preparado. Faz sair de menos 3 para mais 3 num dia. Num dia. E você perguntou da volatilidade. A gente gosta, né? A gente ganha dinheiro com a volatilidade. Aí que entra... aí que entra, você encontra que entra a expertise do cara ali na hora. Eu, provavelmente, se eu estivesse na frente do gráfico e ia ver esse estouro para cima, já ia entrar comprado. E já ia realizar com o meu lucro, entendeu? E aí, voltando à questão do podcast, o podcast foi uma ideia embrionária do Caça, e que ele me passou. Ele falou, Márcio, o que você acha de fazer esse programa aqui de casa, aí você entrevistar... traders e ver como é que é o gráfico, né? Eu falei, cara, interessante. Aí a gente pode fazer um morning killing. A gente convida uma outra pessoa. Eu falei, não, morning killing não, cara, porque botar o meu nome já eu achava muita prepotência ter um programa com o meu nome. Eu falei, pode ser arte do trade? Que, cara, a arte do trade nada mais é do que tu ter habilidade naquilo que você está fazendo. A arte é habilidade... e mais habilidade técnica. Aí ele, cara, adorei o nome. E depois de 6 meses que o projeto não saiu do papel, eu peguei o projeto, convidei o Scott, que é um amigo meu, que trabalha na XP, na mesa da XP, e a gente levantou esse podcast e hoje a gente está indo para a 3ª temporada, mais de 35, 6 pessoas. Vamos deixar aqui também o link para acompanharem. Isso. Inclusive, de muita qualidade, com bons convidados, uma mensagem muito importante lá. Não tem nada que seja idealizado pelo Casaca que não seja muito bom. E teve a execução também muito bem feita por você. E aí a gente tenta passar pro cara que está assistindo, o trader, que está em busca dessa consistência, né? Está em busca de achar o seu lugar à sombra, N maneiras de se operar, várias formas, né, de ler o gráfico, para que o cara encontre o seu perfil operacional. Porque até achar esse perfil,
o cara vai ficar patinando no lugar, não vai encontrar e vai... E o que vocês estão fazendo é um trabalho que muda vidas, porque o cara que não identifica rápido o perfil dele, ele vai sempre à sombra dos outros e é impossível dar certo. Sim. É impossível. Ou então vai entrar numa sala de call, vai ficar esperando o call, Isso. e aí tomou loss, fala, pô, o cara que falou pra eu entrar vem comprar. Vai sempre a culpa Vai de sempre alguém. terceirizar a culpa. Não, a culpa é tua, Fantástico. cara. Você que aperta o teu mouse de casa. Que bate-papo legal. Estude. É isso. Estude. Seja curioso. Seja curioso, treinado. que é só estudando que vai te tirar do lugar. E saber também não dispersar, tirar um pouco do ruído, porque hoje nosso problema não é ter acesso à informação, é filtrar a informação. E tem muita informação que é bosta, e você tem que ter cuidado, porque senão você acaba tomando decisões em cima de inverdades. Marcião, que papo fantástico, cara. Parabéns pela tua história. Eu já era fã, eu passo a ser mais ainda, papo muito legal. Eu não esperava algo diferente disso. Obrigado, assim, já acompanho você há muito tempo e fico muito feliz pela tua trajetória. Você está cercado de pessoas incríveis. Como eu tenho feito com as pessoas aqui nesse nossa sexta temporada, né, Vini? Caramba. É que a verdade mudou de nome, só que sexta temporada. Aqui já passou muita gente legal. E eu quero que você me traga uma pessoa que você gostaria muito de ver aqui nessa mesa, batendo papo. Primeiro, você gostou do papo? Foi um papo legal? Pra caramba. Leve. Pra caramba. Cheio de mensagens ali positivas pra galera. É verdade. E alguém que você gostaria de ver aqui? Eu agradeço, eu vou enrolar aqui para pensar numa pessoa, eu agradeço aí o convite, a disponibilidade, porque, como eu falei, é um assunto que me fascina e que eu sei que eu sou um formador de opinião e que o que eu falo tem um certo peso aí, por isso que eu tenho que cuidar o que eu falo, né, por aí. E eu que agradeço esse espaço. Até porque o meu objetivo é alcançar cada vez mais pessoas que estão em busca dessa liberdade financeira, em busca de um trabalho. O trader é uma profissão pouco explorada ainda, mas de alto risco. E uma pessoa que eu gostaria que tivesse aqui, que fosse convidada, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa interessante que você gostar. Que a gente gosta de pessoas interessantes. Independente É tanta gente, cara. É tanta gente que eu vou puxar a sardinha para um cara que eu sou fã dele, que é meu chefe. Eu tenho uma admiração grande por ele, que é o Roberto Indec. E eu mandei pro Indec semana agora. Falei, você vai lá no podcast. É o Indec já era, matou. Sexta-feira você já... Inclusive, eu tô pra levar o Indec, não vou contar pra ele pessoalmente, uma experiência bem legal envolvendo o nosso São Paulo, que eu também... Fugir desse assunto que faz sofrer bastante. São Paulino também, não tem sido fácil. Você é São Paulino São também? Paulino também. E o Betão é um cara fantástico. E aí, na sexta-feira, a gente vai estar junto. Mas vou te oficializar, quero muito ver o Betão. Porque o Betão é um cara que... Primeiro ponto que te traz aqui, Marcelo, é muita gente do mercado, gente legal, mas pra mim o principal critério é o cara ser um cara muito gente boa. Pô. Assim, e o Betão é um cara muito gente boa. Primeiro vem uma pessoa incrível, depois o profissional é consequência. Você conhece pessoas que são incríveis que não são bons profissionais. Agora, bons profissionais, aqueles que ao longo do tempo se provam, raramente ou nunca são deixam de ser boas pessoas também. Tem uns que enganam, por um momento enganam, mas aquele cara que se mantém ao longo do tempo admirado é aquele cara que por trás do bom profissional ele é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa do bem. E o Betão é um cara que não conheço uma pessoa que não tenha carinho por ele. Eu também não conheço e como eu falei durante o programa, eu nunca tive uma relação com um chefe como eu tenho com ele. Eu conheci ele, não tinha, sei lá, 2, 3 meses. Ele, não, vamos lá em casa, Marcião. Pô, vamos lá tomar um vinho. E aí eu ficava meio assim, cara, meu chefe me chamando pra casa dele. Ele é gente boa demais. Já fui no Morumbi lá, eu sou muito ele com São Paulo, inclusive... Ninguém fez sofrer tanto no Morumbi que nem o Inter, tá? Eu ia falar, eu não queria falar isso, final de né? 2006 eu não queria falar isso, é o meu salão de festas, né? Mas eu tenho um grande amigo também que é o... posso dar outra pessoa? Pode, claro. Que é outra pessoa completamente diferente do que você acha que já entrevistou, o Rica Perrone. Porra! Eu sou muito fã dele. Ele é um... Você fala com ele? Pra ele vir aqui? Da hora, cara, é meu amigão. Ele vai ver. Eu sou membro lá, assim, no canal dele. Uh-huh. Cara, eu
com toda certeza. Ele tem outros colegas aí que Sim. devem ser fãs. Sim. Mas eu já falei com ele várias vezes, inclusive ali no chat mesmo. Sou fãzaço dele. O Rica, fantástico. O Rica é um grande amigo meu também, que eu aprendo muito com ele, é inteligentíssimo. São Paulino também, né? E o Rica uma vez chegou com uma camiseta de São Paulo toda autografada e me deu. Aí cara, o que eu vou fazer com essa camiseta, cara? Depois de 6, 7, 8 anos, eu com a camiseta, já tava tudo na gaveta, eu falei assim, eu tenho pra quem dar essa camiseta. Betão. Pro Beto. Tá vendo? Então, Beto, eu acho que você é muito mais merecedor dessa camiseta do que eu. Ronaldo. Eu queria muito obrigado mais uma vez. Fã. Já era, mais ainda sou. Aqui embaixo na descrição todas as redes sociais do Marcel, tá? Obrigado pela sua audiência. Siga o Márcio, siga a Concreto, siga tudo que você tiver como acompanhar o Márcio, porque ele é um cara que tem uma história de vida muito legal, que vai muito além desse podcast. Então, acompanhe bastante ele. E pode me chamar lá no direct e às vezes eu respondo a pessoa, mas é você mesmo, Márcio? Óbvio que sou eu. Não é uma equipe que está respondendo, Lembra? Sou eu, sim. Portagem 13 tem muita emoção. O negócio dele é emoção. Emoção tem, eu respondo. É ligado a gente. E eu acho que esse carinho, essa reciprocidade, esse carinho que eu tenho com as pessoas, nada mais justo que eu estou recompensando algo que elas têm comigo também. Entendeu? Então, eu respondo todo mundo, cara. Todo mundo. Um cara que eu quero trazer aqui muito em breve é um amigo se tornou um amigaço nosso, que é o Ninja Douglas Viegas. É um cara que, assim, né, 3 milhões de seguidores, fala, cara, eu respondo. É que nem o Cariani, responde, porque esses caras, eles sabem que o que trouxe eles até aqui foi exatamente as pessoas. Exato. Então, muita humildade sempre, né? Pessoal, muito obrigado, se inscreva no canal, deixa seu like, semana que vem tem mais. Estamos juntos.